Nos tempos de pandemia, quando nós não podíamos nos reunir como igreja, eu, enquanto ainda estava no estado do Rio Grande do Norte, ainda morava por lá, pregava a palavra de Deus de casa em casa. Fazia cultos com 2, 3 irmãos, eram as regras que podiam naquela época, e pregava a palavra de Deus. E um dos versículos que eu mais gostava de pregar, ou melhor, uma das passagens que eu mais gostava de pregar, era o Salmos capítulo 112. Eu já tenho vídeos com essa passagem aqui no YouTube, no meu Instagram, mas eu sempre acho bom e oportuno poder estar trazendo novamente o que a gente encontra no Salmos capítulo 112. Vamos ver aqui comigo na palavra de Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Salmos no capítulo 112, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. O Salmo começa dizendo para louvarmos a Deus. Louvai ao Senhor. O louvor, irmãos, não é somente nosso louvor a Deus, a nossa adoração a Deus. Não é somente uma música, não é somente um hino, mas é principalmente a forma que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E essa expressão aqui nesse salmo, louvar, traz essa ideia de não somente uma música, pode ser também uma música, um hino cantado a Deus, mas de louvar a Deus com a sua vida. O melhor, de louvar a Deus com tudo aquilo que você tem. Eu pergunto a você, você tem feito isso na sua vida? Você tem louvado a Deus com tudo que você tem? Você tem de fato e verdade vivido para Deus, vivido para o Senhor? Com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você pode, você tem louvado a Deus com a sua vida? Nós temos que louvar o Senhor. Nós que já entregamos a nossa vida a Deus, nós que a nossa vida pertence ao Senhor, nós temos que louvar a Ele. Com o nosso viver, com o nosso andar, com o nosso falar, nós temos que louvar ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Nós sabemos que bem-aventurado quer dizer feliz. Então, feliz é o homem que ele teme a Deus. E que em Deus, nos mandamentos de Deus, esta pessoa tem grande prazer. Infelizmente, muitas pessoas não têm encontrado na palavra de Deus prazer, mas têm visto a palavra de Deus como uma pedra de tropeço. Muitas pessoas, por não querer abandonar os seus pecados, por não querer abandonar os seus erros, por não querer abandonar a forma, a maneira que vive, têm olhado para a palavra de Deus, têm olhado para aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus declara, e têm encontrado um inimigo. Pois essa é a verdade. Aquela pessoa que ela não nasceu de novo, ela é inimiga de Deus. A pessoa que ela não nasceu de novo, ela não consegue amar a palavra de Deus, mas o homem justo, aquele que teme ao Senhor, ele tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. E mais uma vez a palavra, ela se volta para mim e para você. Você tem tido prazer nos mandamentos do Senhor? Você tem tido prazer em Deus, na sua palavra? Nós temos que ter prazer no Senhor. Nós temos que ter prazer em Deus e na sua palavra. Nós temos, irmãos, que, de fato e verdade, colocar no Senhor a nossa fonte de alegria genuína. Ou melhor, o Senhor tem que ser a nossa fonte de alegria genuína. Se você quiser colocar a sua alegria em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, ouça bem, você vai se decepcionar. Deus nos chamou para que Ele seja a nossa total e completa esperança. Nós devemos olhar para Cristo, olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus e dizer: aí está a minha confiança. Aí está a minha verdadeira esperança em Deus e na sua palavra. Aqui no versículo 2,
A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. A semente aqui está falando de filhos, a geração posterior. A pessoa, quando ela é fiel a Deus, até os filhos dessa pessoa são abençoados. A pessoa, quando ela é fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, quando é uma pessoa reta, que anda de acordo com a palavra de Deus, até a sua descendência será abençoada. Quantos filhos hoje que estão formados debaixo da oração de suas mães? Quantos filhos, quantas filhas hoje que são homens, pessoas bem-sucedidas na vida, debaixo da oração do seu pai e da sua mãe, debaixo do conselho e, acima de tudo, debaixo da mão de Deus. Quantas pessoas? Versículo 3, irmãos. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. E algo muito interessante aqui, a respeito de prosperidade, que é o seguinte: o diabo, ele sabe como agir. Veja, o diabo sabe como trabalhar. Quando nós ouvimos falar em prosperidade na palavra de Deus, quando nós ouvimos falar aí em prosperidade na palavra do Senhor, nós temos que ter uma visão bem simples, bem, de fato, verdade ali, bem pura, melhor dizendo, daquilo que é a prosperidade bíblica. Veja, por um lado nós temos pessoas que se autodenominam pastores, denominações que se autodenominam igrejas, vendendo a fé, vendendo caroço de feijão, vendendo martelo que faz milagre, essas coisas, prometendo prosperidade. E claro, nós não podemos acreditar nisso, nós não encontramos na palavra de Deus base para isso. Essas pessoas afirmam o seguinte: e se Deus ama você, você vai prosperar. E se Deus ama você, você vai ser a pessoa mais rica do mundo. Eles falam isso para todo mundo. Você vai ser a pessoa mais rica do mundo. Olha, você tem que fazer um sacrifício. Enfim, tudo aquilo que eu acho que você já sabe. E nós, é claro, devemos rejeitar isso. Mas ouça muito bem o que eu vou falar para você. Nós temos que ter muito cuidado com os extremos. Se por um lado eu tenho que rejeitar a teologia da prosperidade, por outro lado eu tenho que ter a consciência. E na Bíblia há sim promessas de prosperidade para aqueles que são fiéis a Deus. Na Bíblia há sim promessas de prosperidade para o povo de Deus. Então nós temos que ter cuidado com os extremos. Se por um lado eu não devo acreditar no que diz a teologia da prosperidade, por outro lado também não posso ser enganado pelo diabo. Deus quer me prosperar. A prosperidade é assim, bênçãos de Deus na vida dos seus filhos. Muito cuidado com isso, porque o diabo ele ama trabalhar assim. O que é que o diabo quer fazer? O diabo ele quer causar confusão em um tema, para que a gente não possa desfrutar daquilo que está na palavra de Deus da maneira correta. Por exemplo, irmãos, veja a grande mensagem que a Igreja Católica tirou de nós. Qual foi a maior mulher da história, senão Maria? Mas hoje é difícil você conseguir pregar sobre Maria, falar sobre Maria, por causa de toda a idolatria que há. Veja quantos sermões poderiam haver sobre Maria, quantas palavras maravilhosas, abençoadas. Só que muitos pregadores não pregam sobre Maria, porque por medo. Eu mesmo já preguei uma vez, mas preguei com receio. Falei uma outra bobagem ali, porque você fica com aquele negócio, adoração a Maria. Então é isso, irmãos, nós temos que entender. É a mesma coisa como é em relação a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, também é em relação à prosperidade. Há sim prosperidade na palavra de Deus. Há sim prosperidade da parte de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Isso não pode ser desmentido, pois está na palavra de Deus, está aqui. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Na casa daquela pessoa que ela é fiel a Deus. Só preste atenção no negócio. Quando eu falo assim, a pessoa que é fiel a Deus, não estamos me referindo por méritos próprios. E nem a Bíblia. Pois a Bíblia diz que não há nenhum justo diante de Deus. Quando falamos da pessoa ser fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, nós estamos entendendo o quê? A pessoa que ela já entregou a sua vida a Cristo, e arrependeu dos seus pecados, e por causa do sacrifício de Jesus, essa pessoa pode ser achada fiel diante de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, Cristo ajuda essa pessoa, fortalece essa pessoa, para que essa pessoa ande de acordo com a palavra, para que essa pessoa viva de acordo com a palavra de Deus, e a justiça de Jesus, que é colocado na sua vida quando você crê em Jesus, torna você uma pessoa justa diante de Deus,
torna você uma pessoa fiel diante de Deus por causa de Jesus. Tem que entender isso, porque senão você vai pensar, não, pelos meus méritos, por aquilo que eu mereço. Não, o mérito é todo de Cristo, o mérito é todo de Deus. Não existe jactância, como diz em Romanos, capítulo 3. Vamos aqui no versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Versículo 5. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Vou colocar aqui na tradução, a Nova Bíblia Viva, eu gosto dessa tradução, em nome de Jesus. Eu vou colocar na NVI. Vamos aqui na NVI. Tudo irá bem ao que empresta generosamente e com justiça conduz o seu negócio. Fica melhor o entendimento, né? Certamente, o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. O justo jamais será abalado. Como é que eu consigo entender isso aqui? Veja, infelizmente, existem muitas pessoas hoje, principalmente entre os jovens. Estamos no Setembro Amarelo. Muitas pessoas que tiram a sua vida, que dão cabo à sua vida. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa não vê uma solução. A pessoa não vê o que ela pode fazer, como ela pode resolver um problema, ou até mesmo a vida da pessoa, que é um problema. E você já sabe, existem pessoas que, infelizmente, estão sofrendo muito, muito na sua vida. Inclusive o Setembro Amarelo está aí. Você precisa de ajuda, procure ajuda espiritual, procure também ajuda psicológica em nome de Jesus. Mas como é que eu entendo esse versículo aqui? Certamente o justo jamais será abalado. Todos passamos por problemas, mas Deus, Ele preservará o justo. Todos passam por dificuldades, por problemas, por tribulações em sua vida. Mas aquela pessoa que ela entregou a sua vida a Deus, Deus não permitirá que essa pessoa se desespere. Deus não permitirá que aconteça na vida dessa pessoa um problema, uma situação que venha acabar com a fé dessa pessoa. Deus não permitirá que aconteça na vida daqueles que de fato e verdade nasceram de novo um problema, uma situação tão grande, mas tão grande, que Deus não tem o controle, e isso nunca vai acontecer. Aqueles que de fato e verdade já nasceram de novo, aqueles que de fato e de verdade pertencem a Deus, pertencem ao Senhor Jesus Cristo, eles nunca serão abalados. Jesus Cristo disse que das ovelhas que o Pai deu a ele, nenhuma se perdeu, a não ser Judas, para que se cumprisse a Escritura. Ainda hoje é assim. Você é crente, você é cristão, você é uma pessoa que de fato e verdade nasceu de novo, sabe de algo. Deus é quem tem o controle da sua vida. Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Creia que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é quem cuida de você. Creia que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é quem cuida da sua vida. Eu não sei qual é o problema, qual a dificuldade que você está enfrentando, mas eu sei que a palavra de Deus é verdadeira. E Deus jamais iria permitir que você passasse por um problema, por uma tentação que você não pudesse suportar. Busque forças em Deus, busque forças em Jesus, se apegue a Deus. É isso que você tem que fazer. Deus está com você, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, em nome de Jesus. Continuando, irmãos. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Então, exatamente por causa desse versículo que eu preguei muito, esta passagem, estes salmos, em tempos de pandemia. Porque veio a notícia de um lado, veio a notícia de outro, não era assim? Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. E muitas pessoas ficaram desesperadas. Imagine uma pessoa, imagine, por exemplo, imagine uma avó sua, um avô, um pai, uma mãe, que não tem acesso à internet. Ou melhor, que tem acesso à internet. E ele parou de assistir televisão, ele tem acesso à internet, e tudo que ele vê na internet ele acredita. Agora você imagine como foi no tempo da pandemia, ou melhor, você lembre como foi no tempo da pandemia. Era notícias ruins atrás de notícia ruim. Era desgraça atrás de desgraça, e às vezes essas notícias eram notícias inverídicas.
Mas depois que era compartilhado, já era. É só colocar a foto de uma pessoa assim, colocar uma frase embaixo, pronto. Todo mundo acredita, ninguém vai ver a fonte, ninguém quer ver nem o que é. Então, eu usei muito esse versículo nas cidades, pregando a palavra de Deus, para deixar claro que aquele que ele está firme em Deus, ele não deve temer maus rumores. Aquele que está firme em Deus, irmãos, ele não deve temer más notícias. Eu pergunto para você, qual tem sido, qual foi a má notícia que chegou até você? Foi um diagnóstico médico? Foi um problema, uma dificuldade que chegou até você, essa notícia devastadora? Quero dizer a você que você, como servo de Deus, não tema esse mau rumor. Não tema essa má notícia. Martinho Lutero ele dizia o seguinte, quando ele recebia uma má notícia, ele dizia assim, vou cantar um salmos, um louvor e vou envergonhar o diabo. Sempre que ele recebia uma má notícia, ele dizia isso. Nós não podemos se apegar às dificuldades. Nós não podemos se apegar aos problemas, nós não podemos se apegar às más notícias. Verdade é que nós temos que se apegar a Jesus. Nós temos que se apegar a Cristo. Nós temos que se apegar ao Deus Todo-Poderoso. Quando o nosso coração está firme em Deus, quando o nosso coração ele está firme no Senhor, nós não vamos temer maus rumores. E eu convido você que foi surpreendido por uma má notícia, por uma notícia ruim, como diz aqui a palavra de Deus, eu convido, eu encorajo você a colocar isso diante do Senhor. Eu encorajo você a colocar isso diante de Deus, aos pés de Jesus e descansar. É isso que nós temos que fazer. Entregar esse problema a Deus, entregar essa dificuldade a Deus, dizer, Jesus, me ajude. Jesus, me sustente. Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Portanto, irmãos, não tema maus rumores. O seu coração alguém está firme no Senhor. O seu coração alguém está firme em Deus. O seu coração alguém está firme na palavra de Deus. Continuando para que a gente leia os salmos todos em nome do Senhor Jesus. O seu coração está seguro, não temerá. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Quando o nosso coração ele está seguro em Deus, quando o nosso coração ele está seguro na palavra de Deus, nós não vamos temer. Não importa qual seja o inimigo que se levanta, não importa qual seja o problema, a dificuldade que se levanta. Quando o meu coração está firme em Deus, eu não vou temer esse levante do inimigo ou dos adversários, como diz aqui o texto bíblico. Muitas vezes o medo está mostrando para nós que nós não estamos tão firmes em Deus como nós pensamos estar. Muitas vezes o medo ele está mostrando, ele está demonstrando para mim e para você que nós andamos carnais demais. E o que nós temos que fazer é procurar nos firmar mais ainda em Deus, pedindo isso a Deus, pedindo isso a Jesus Cristo em oração. Versículo 9. Distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios perecerá. Desejo dos ímpios perecerá. Então esta palavra hoje foi para lembrar você, querido irmão, querida irmã, que a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. Esta palavra de hoje foi para lembrar, para relembrar você. E não importa qual foi a notícia que você recebeu, não importa qual foi o problema que apareceu diante de você, confie no Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, busque a Deus, busque a Jesus. Busque a direção de Deus sobre a sua vida e diga, Jesus, me ajude, tenha misericórdia de mim, sustente a minha vida. A verdade é que nós devemos estar aos pés de Jesus. A cada dia, irmãos, a cada instante, nós devemos estar aos pés desse Jesus, pedindo graça a Ele, pedindo misericórdia a Ele, pedindo que Ele cuide da nossa vida. Portanto, não temas, confie no Senhor, confie em Deus, confie na palavra de Deus,
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.